Iniciamos agora o painel sobre os livros eletrônicos e convidamos a professora Ana Paula Matias de Paiva, autora do livro Aventura do Livro Experimental, para ministrar a palestra História do Livro. Por favor, Ana Paula. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite do comitê organizador do Cielo, que foi me buscar lá na Espanha, em particular ao Abel, ao Luiz e à Adriana, por todo o empenho. E eu inicio, então, essa sessão que vai abordar o assunto História do Livro e manifesto apoio à criação desses espaços colaborativos e de pesquisa digital. O portal Cielo Livros traz a marca do pioneirismo ao incentivar no país a acessibilidade ao conhecimento a partir da disponibilização online de coleção de livros de caráter científico. Tal iniciativa tem os indícios de um acompanhamento engajado às evoluções do saber humano, como, aliás, toda a história significativa do bem cultural livro. A gente vai ter que se aventurar agora, juntos. Temos a missão de falar sobre a história do livro em 20 minutos, e então eu vou seguir um roteiro para que eu não me perca no tempo. É preciso sempre colocar o livro em discussão e refletir vias de democratização do saber num país de mais de 190 milhões de habitantes, distribuídos em regiões de desproporcional acesso a bibliotecas, editoras, livrarias e publicações ano, o que se expande para a América do Sul. A história do livro está ricamente povoada por homens, pioneiros, suas ações e observações às demandas temporais. Importantes conhecimentos relacionados ao pensamento humano, desenvolvimento de artes e técnicas, percepção de formas de registro e de expressão, assim como o impacto de movimentos culturais, econômicos, tecnológicos e industriais, ajudaram a afirmar posições e também atitudes relevantes numa linha do tempo da história do livro. O terceiro, por favor. O livro moderno nasce de uma longa evolução da escrita, do suporte, da aprendizagem, da observação humana, do conhecimento, das demandas, das técnicas, do métier editorial. A história do livro comunica períodos, estilos, métodos, culturas de apreciação e de difusão, além de uma diversidade de experimentações pelas quais provou-se o contato com a reorganização contínua, não só do saber, mas também do querer humano. O livro, que conteudística e imageticamente ora rivaliza, ora contempla o tradicional, estampa crescente liberdade em suas manifestações ao longo da história. Quarto, por favor. Nascido como testemunho de repertórios visuais, dos meios descobertos de preservar o conhecimento, da presteza humana para lidar com ferramentas e suportes, e da evolução do pensamento humano, o livro no curso da história é, desde o princípio, objeto variado, conforme indicam os próprios gestos de leitura presentes no contato, com tabuletas de madeira, livros em acordeon batak, na Indonésia, rolos de papiro em volume, toda uma série de leituras que nos iriam iniciar no folhear, no abrir, desenrolar. Escassez, monopólios de produção e de matéria-prima para a confecção das escrituras também impulsionaram o homem. Quinto, por favor. Em regiões diferentes, o homem aprendeu a recriar a ideia do suporte de leitura, de modo a confeccionar um bem possível de ser, composto, organizado, guardado, transportado e, mais tarde, comercializado. Observemos os gestos de leitura, os suportes e as experimentações em alguns slides, por favor. Aqui a gente tem um afresco, onde nós vemos uma poetisa greco-romana segurando um estilo, com suas tabuletas de madeira costuradas. Pode passar, por favor. Aqui o volume, quando ainda tínhamos, né, os rolos, volume vem de enrolar, e a gente tinha essa percepção de que, pela concepção de tempo e pausa com a leitura, as mãos ali não estavam livres para o encantamento, que já seria depois, posterior, onde a gente poderia fazer as marcações nas laterais. E pode passar o próximo. Aqui a gente tem uma pintura que está na Catedral de Burgos, na Espanha. Tem uma série de pensadores que estão refletindo a partir da perspectiva da leitura já no Códex, que é o livro tal como conhecemos hoje, o seu aspecto plano, alceado, né, encadernado, costurado, grampeado. Pode ir. Aqui a gente tem uma figura do Dante. Pode passar. E aqui a gente tem um livro que é
uma obra de arte, né, um chef-d'œuvre, que são os livros de Kells e Lindisfarne. Esse é de Kells, é um livro que está na biblioteca da Irlanda. Ele é famoso pelos seus ornamentos celtas em letra uncial, tudo que eles faziam em aspecto decorativo, tanto com relação às cores, às perspectivas cromáticas dos escribas, né? Criou uma revolução na época no pensamento de criação do livro para os estudiosos que hoje em dia veem o que estava sendo feito. Esse livro é dos idos de 700, e ali a gente tem um apóstolo, uma escultura. Bem, nesses breves minutos de explanação, eu destaco a importância da descoberta da apropriação do pergaminho pelo homem, assim como a utilização do papel, pois ambos os suportes contribuíram significativamente para a imagem e aspecto do livro que durante os séculos se disseminou. O pergaminho, pode passar, por favor, a partir do século II a.C., prova que é mais adaptável do que o volume, que era a obra enrolada, em resultado final de leitura. Ele era mais resistente, dobrado ele equivalia a muitos rolos, e ele modificava a leitura criando novas pausas. Afinal, o olho agora apreendia 1 ou 2 páginas por vez, e não mais 2 ou 3 colunas, e seus contínuos abaixo, como era no volume. O ato de ler se dirige à autonomia da página vislumbrada inteira agora, página total, dando motivos para o folhear. A mão livre do leitor, não mais envolvido com a necessidade de segurar os 2 bastões do rolo de papiro, pode à vontade passear, descansar, ir e vir no texto, assim como apreciar e interagir com a margem nova, acolhedora do livro medieval, usada na evolução dos registros para anotações, glossários e comentários. Outro, por favor. A invenção do papel pelos chineses no século II d.C., para substituir, sobretudo, a seda, dá continuidade a uma nova e grandiosa revolução. Apresentado ao mundo pelo comércio árabe após aproximadamente 600 anos de monopólio chinês, o papel é decisivo para o avenir desse meio de transmissão no Ocidente. Depois do surgimento do papel, inúmeros manuscritos se multiplicam no Império Muçulmano e passam a ser traduzidos. Esse período foi essencial para o desenvolvimento cultural dos séculos 8 e 9. A partir de então, o comércio de livros se estabeleceu no Oriente, em cidades como Bagdá, Damasco, Ramá e Cairo, e estas transformam-se em centros importantes manufatureiros. Os árabes levaram, então, os segredos da fabricação para o norte da África e para a Espanha, quando os mouros invadiram a Península Ibérica no século VIII. Em 1085, em Chavita, atual Valência, é instalado o primeiro moinho papeleiro da Europa. Falei 1085. Depois que os mouros perderam o domínio territorial na Catalunha, Espanha, o segredo da fabricação disseminou-se pela Europa. Na Itália, agora, uma das cidades-chave era Fabriano, que inicia sua produção em 1276. O papel começou a substituir paulatinamente o pergaminho. Na França, a fabricação iniciou-se em 1348, na Alemanha, 1390 e na Inglaterra, em 1494. Nessa trajetória artesanal, pode passar, por favor, rara, preciosa, o livro comunica a história. Saído do pergaminho tão utilizado até a difusão da invenção do papel, o livro se adapta. Aqui a gente está vendo um moinho de Fontaine de Vaucluse, na França, onde eles ainda fabricam papel usando linho e trapos, né? A gente tanto pode ter pela parte vegetal quanto pelos materiais têxteis. Como registro, o livro se adapta como discurso de época e veículo de ideias. Proliferam-se livros manuscritos monásticos e laicos a partir do século XIII, fabricados segundo um longo processo ainda. A acessibilidade do livro ainda era, no entanto, muito limitada. Antes de os ateliês editoriais dominarem o mercado, eram os copistas e escribas nas abadias e escriptória que multiplicavam o livro, tendo por instrumento a pena de ganso e sua estética fina, cursiva ou capital. O rubricador era o profissional dos títulos capilares e primeiras letras do texto, de destaque. O ilustrador ornava como um todo, em unidade, a obra. Todos eram artistas ainda anônimos, que pensavam o livro não só para ser lido, mas também para ser olhado, admirado, valorizado, adorado. Na Idade Média, o livro tinha valor mágico. Pelos idos de 1200, oficinas editoriais começavam a se estabelecer e manuscritos passam a ser encomendados e comprados. Em torno de 1250, grande parte dos livros já estariam sendo produzidos fora dos mosteiros,
por profissionais que recebiam, enfim, pelo negócio do livro. Há evidências, próxima, por favor. Há evidências no século XII de viajantes que ofereciam seus serviços de edição. E o interesse cresce, assim como a demanda por livros e exemplares. Esses agora são carregados em viagens, sob a forma de girdle books, pequenos livros portáteis, quase sempre de capa flexível, normalmente religiosos, de pergaminho ou papel. Livros de cintura, presos ao cinto dos viajantes, muitas vezes protegidos por couro ou tecido. Esse acessório se torna muito difundido entre os séculos XIII e XVI na Europa medieval e Oriente. Próximo, por favor. Aqui a gente está vendo um livro de sela árabe, que era transportado pelos viajantes, né? Esse aqui, ele tem um padrão, como eu estou falando, o livro é um objeto variado na história. Ele não está ainda alceado, ele não está preso, ele está solto e está sendo apresentado em caixas conjugadas. Frente a frente à chegada do suporte novo, na época, o papel, outras engrenagens paralelas movem o mundo. As cidades crescem, escolas e universidades são criadas e se estabelecem. Livreiros se profissionalizam pouco a pouco e até os óculos de leitura são inventados numa época em que o interesse pela literatura e leitura técnica, religiosa e laica só aumenta. É o sinal dos tempos. Ademais, a criação dos ateliês laicos e editoriais especializados incentiva o crescimento de uma profissão urbana e uma localização. Agrupados agora nos quarteirões universitários, com seus consumidores majoritariamente de livros, os ateliês praticam uma divisão do trabalho e um comércio embrionário mais emergente. Então, agora, além dos marchands, dos juristas, né, dos nobres, o livro que antes ficava nos mosteiros e que, às vezes, também era produzido para os nobres da época, além para a biblioteca dos mosteiros, ele também vai aproveitar dessa qualidade e desse savoir-faire desses profissionais, escribas, corpistas, encadernadores, para se lançar ao mercado para novos consumidores. O próximo, por favor. Bem de transmissão cultural, o livro, ao longo do tempo, evolui como discurso e acesso ao conhecimento, repertoriando saberes e aplicações humanos. Desde o surgimento dos primeiros ateliês editoriais, livros religiosos e laicos se aperfeiçoam em expressão textual e imagética e abrem, enfim, espaço para um mercado do livro, ou seja, para livros não mais reservados à consulta estrita de mosteiros medievais, mas sim com valor de mercado, negociado nas ruas, proximidades de universidades nascentes e primeiras livrarias. Assim, demandas recriam espaços de leitura, adaptam edições em observação à acessibilidade. O que observamos é que, no século XII, uma forte pressão acelera o livro. E isso impulsiona a transição do livro religioso ao livro laico, graças à multiplicação de escolas e à difusão do saber nas cidades. Novo ritmo se impõe à produção e demanda editoriais. Isso, logicamente, implementa uma evolução nos métiers do livro e também uma ideia de escala produtiva para atender ao mercado editorial europeu. O processo de produção do livro torna-se mais ágil e reflete o escoamento. Nas redondezas de universidades europeias nascentes, cria-se um mercado novo. Em Paris, Salamanca, Bolonha e outras cidades universitárias, negociantes também trabalham como agentes para a produção de manuscritos e cópias de segunda mão. Surge o exemplar e a figura do stationnaire, aquele que copia, aluga ou vende a edição inteira ou em partes dos livros aos estudantes, tudo sobre encomenda. Isso permite evitar, enfim, uma imobilização de obras, a retenção ou a inacessibilidade de uma obra fundamental, multiplicando seu alcance em conhecimento e adesão. Estava criada a variação mais barata, pública e simplificada do livro de referência. Os livros vão deixando, aos poucos, de ser propriedade inalienável das instituições religiosas. E, com isso, novas classes de livros surgem. Livro-texto para estudantes, que são os escolásticos, livros de horas para devoção privada e reza,
cosmologias, textos literários, incluindo romances e lendas, como O Cavaleiro da Távola Redonda. Próximo, por favor. Mas, evidentemente, o livro mantém-se fora do alcance do cidadão médio da época, por causa do analfabetismo, ainda reduzido o número de universidades, preço do livro, etc. Tal suporte era um luxo para poucos. Daí a importância de se pensar em estratégias de alargamento de público e treinamento de leitura pela via da acessibilidade e leiturabilidade. O livro agora deveria se beneficiar das inovações técnicas que o papel permitia. Se com a evolução do suporte, o custo de fabricação do livro ainda, apesar de ter caído, ainda era alto, havia que se lutar contra certas limitações, impostas pela própria fabricação do papel, forma por forma. O livro ansiava por se lançar a uma escala nunca vista. Enfim, por causa do tempo, a gente sabe que nós vamos ter os processos que vão envolver toda a produção de tipográfica e estilográfica. A princípio, no Oriente, sabe-se que a gente tinha tipos móveis que eram feitos para produção em decalque, carimbos, mas eles eram de qualidade inferior, eles manchavam muito as páginas, eles sujavam muitos livros, eles se deterioravam muito rapidamente. Então, nós vamos ter vários pesquisadores e experimentadores, como Gutenberg, que vão fabricar com sucesso não só a ideia do tipo móvel, mas a ideia da produção de tiragem, uma tiragem numa escala nunca vista, com um tipo de qualidade também nunca vista. Um controle inédito, então, surge. Uma página... Videocacetada. Ai, ai. Por isso que é bom ter pé no chão, igual minha mãe sempre me ensinou. Uma percepção nova. Agora, a gente poderia ter um olhar prévio sobre a produção que nós teríamos de um livro inteiro. Antes, o copista tentava fazer uma edição facsímile, mas nem sempre um livro ia ser idêntico ao outro, porque ele era feito pela mão humana, e ele passava por alguns profissionais do livro. Agora, a gente consegue, com os tipos móveis, a reprodução e o resultado dos livros com um tipo de... eles agora são iguais. Essa revolução que deu início à comunicação em massa foi cunhada pelo teórico McLuhan como o início do homem tipográfico. As novidades todas trazem perplexidade e eventuais desvios do padrão. Os ritmos novos inspiram a arte e o pioneirismo. Pode passar, por favor. Uma sociedade parece prestes a desaparecer para o surgimento de uma outra letrada. O livro viaja muito, mas lentamente, porque é pesado e ainda frágil. Mas a mobilidade dos instrutores tipógrafos permite uma rápida difusão da imprensa na Europa, assim como a profusão de ateliês. Eu quero fazer menção, no tempinho que eu tenho, porque a gente já está chegando na conclusão, que, desde 1551, há algo muito importante para o que está sendo realizado hoje aqui, que é o colportage. O colportage era uma ação de transportar livros de mercadoria como se eles fossem mediados pela figura do vendedor ambulante. A pessoa que apresentava porta em porta, rua em rua, em feiras, o que era o livro, para que ele podia servir, e estipulava um valor para esse objeto cultural de transmissão de conhecimento. A venda é um sucesso na época, o colportage prioriza almanaques, calendários, livros recreativos, guias práticos e de base. Um deles, o mais famoso, ficou conhecido como Bibliothèque Bleue. A impressão evoluíra mudar a história, mas ainda usava procedimentos limitantes, como a pressão, o rolamento manual, pode passar. E tudo isso fazia com que o livro ainda não chegasse a ter a produção que depois nós vamos ter na época da Revolução Industrial e de toda a mecanização, né? Pode passar. Hoje, na era da informação, estamos diante de outros letramentos, suportes editoriais e experimentações que incluem o acesso à informação digital. Estamos, igualmente, diante de novas demandas e adaptações. Concluindo, pode passar. Falar do livro e de sua história não inclui apenas a citação de datas e períodos, mas, sobretudo, a apreciação e compreensão dessa marcha do saber, que envolvem homens, arte, sua cultura e reunião de conhecimentos editáveis pelo signo de movimentos de produção e acessibilidade. Houve o tempo em que o livro era transportado pelos árabes no lombo de seus animais, ainda não encapados para pesarem menos.
Tais manuscritos, negociados na circulação dos viajantes difusores, engrenaram as primeiras vendas e traduções encomendadas nos idos do século XII. Todas essas imagens, pode passar, por favor, nos colocam de novo diante do ininterrupto fluxo aberto que abarca as possibilidades de contar a história do livro. Afinal, muito além de seus acabamentos, edições, provas de leitura e valor comercial, o livro é esse elemento fundamental para a cultura e circulação dos conhecimentos, suporte que acompanha as evoluções e demandas humanas, tendo enorme potencial para democratizar o saber, pois cria registro e circula a partir das rotas que se abrem num mundo cada vez mais globalizado sobre a era da informação. O último, por favor. Isso aí. Contemporaneamente, o local de encontrar os livros se multiplica. Bravo! Bravo ao Cielo! Bravo a quem tenta disponibilizar informação, livro, cultura. Bibliotecas e livrarias assumem papel de destaque ao materializar o contato com os suportes de leitura e, quando virtuais, bibliotecas, livrarias e sites de pesquisa se transformam em canais de busca e de investigação, o que não diminui a ideia de valor cultural do livro. Dedico, então, minha fala, por fim, a todos aqueles empreendedores que se debruçam e se ocupam do métier do livro e de sua ampla divulgação e acessibilidade, vivendo o contato com os livros como um exercício de responsabilidade em processo contínuo. Obrigada. Agradecemos a participação da professora doutora Ana Paula, que fez um esforço enorme para atender o nosso convite. Muito obrigada, Ana Paula.